quero apresentar para vocês a ideia do canal. Então a minha ideia é fazer algumas aulas tanto de 3D Max quanto de Photoshop, algumas outras aulas também vai entrar no canal. É um canal que eu vou fazer gratuito. Então para que você possa me ajudar aí, você precisa pedir para os amigos, compartilhar, se inscrever no canal e tudo mais. É dessa maneira que eu vou continuar me motivando a fazer mais conteúdo e até tendo mais tempo para fazer esses conteúdos. Então vamos primeiro para a tela do Max. Tudo que nós vamos aprender aqui dá para fazer nas versões à frente do 2015. Programa 3D que trabalha com eixos. O Z, o Y e o X, em 3 dimensões. Aqui chama-se Viewport. As 4 views, elas são a mesma coisa. Então, o que eu criar nessa view, vai criar nas outras 4. Mas você pode vir aqui, nessa opção, e mudar as opções de views aqui. Ok? Então, ó. Só você ir fazendo o teste e ver qual é o melhor para você. Tá? Eu vou trabalhar com essa. Conforme você for selecionando as opções aqui, vai criando o histórico de views também. Tá? Outra maneira de você abrir uma das views que você está selecionado, esse amarelo significa que a view está selecionada. É vindo neste botão aqui, ó, Maximize Viewport Toggle. E aí ele maximizou aquela view que eu estava, ok? Então vou voltar nele aqui. E a tecla de atalho para isso é Alt W. Então tem gente que vai trabalhando nessa vista e vai mudando nas outras vistas. Se eu criar aqui, ele vai criar nas 4 telas. Por quê? Se você olhar aqui em cima, é onde está a visualização. Então aqui é a visualização no top. Então essa vista é o top dessa aqui. Dessa aqui e dessa aqui. Essa é a left, que é a esquerda, e essa é a front, que é a frente. Você pode mudar nesse quadradinho aqui, né, nesse cubo, maneira de view. Então, ó, posso vir aqui de frente. Aí um detalhe, todas elas, essas 3 aqui, estão 2D, 2 dimensões aqui. Se você ver aqui é Y e X, né? Z e Y, Z e Y. E essa aqui sim que dá para ver nas 3 dimensões. Porque essa está em perspectiva. Se eu clicar aqui, ó, em cada uma delas, dá para eu fazer igual. Por exemplo, quero 2 perspectivas. Tá vendo? Dá para eu fazer. Então as 2 perspectivas aqui. E a tecla de atalho aqui do lado de cada um. Então quero perspectiva é P e aí vai. Cada uma dessas teclas de atalho. Para eu criar qualquer objeto, eu venho na aba Create. Dentro da aba Create tem uns submenus onde cada um cria alguns itens. Normalmente nós vamos utilizar esse Geometry aqui. E aí tem as opções. Dentro de Geometry tem mais um submenu. E aí são as opções de criação que tem. Create, Geometry Box. Todas as opções, né, que você selecionar, vai aparecer os parâmetros delas aqui embaixo. Então, por exemplo, Box, conforme eu criar na tela, você vai ver que vai mudar as opções aqui. Ó. Então, clico, seguro e arrasto. Ó. Observa ali lá no lateral que está mudando as opções. Certo? Então, ó, de novo, peguei o Box, clico, seguro e arrasto. Ó. Fiz a profundidade, a largura, né? E a espessura, ou a altura aqui. Então você viu que eu trabalhei em 3D. De novo, Box, profundidade, largura e altura. Então estou trabalhando em 3 dimensões. Qual que é o tamanho que tem essa peça aqui? É só eu vir aqui nessa segunda aba, no Modify, e aparece os parâmetros. Para controlar o tamanho, o que eu faço? Cada quadradinho desse aqui, eu gosto que tenha 1 metro. Então eu consigo visualizar melhor as minhas artes, os projetos que eu faço dessa maneira. Isso é meu workflow, como eu falei, nem tudo que eu falar aqui é verdade absoluta. Então eu vou vir aqui em Customize, Unit Setup. Dentro desse Unit Setup tem as opções de métrica, como que eu vou medir os meus objetos. Eu utilizo centímetros, mas tem essas opções. Então eu vou selecionar centímetros. E no System Unit Setup é a maneira com que o sistema vai entender a unidade de medida. Então, eu coloco a escala Meters e coloco 0.1. Ok e ok. Isso é uma das técnicas que eu falei que eu quero ensinar no canal e tal. Algumas técnicas que eu uso. Então, ó, criei o box ali e aqui eu posso colocar a medida. Então, coloquei 1 metro em cada coisa aqui. Cada quadradinho aqui, então tem 1 metro. Para mexer na tela do jeito que eu estou mexendo aqui, quando você cria um objeto na tela, o scroll do mouse
ou seja, a bolinha do meio, você só arrasta para cima e para baixo, ele faz isso. Se você clicar, segurar e arrastar, ele faz dessa maneira. Com Alt faz assim, panorâmico, né? Quando eu perco o objeto da tela, perdi, não sei onde é que o objeto está. Eu preciso achar ele selecionando em alguma das views, né? Então, venho na view, seleciono ele, e na view que eu quero me aproximar do objeto, ó, tá aqui selecionado, eu aperto o Z, ok? São maneiras de você achar melhor os objetos. Todos os objetos modificam os parâmetros. Então, vim na aba Create de novo, vou no Esfera, por exemplo. Ó. Né, aqui está uma cruz. Essa linha aqui é a linha do chão. Né? Então, uso ela como parâmetro porque todo objeto que eu criar que utiliza o plano para ser criado, ele cria a partir dessa linha, daqui para cima. Então, eu utilizo ela como parâmetro. Se você observar aqui, ó, então a esfera ela vai ter outras opções aqui. Então, ó, o box tem essas opções de largura, profundidade, e a esfera já é diferente, é o rádio dela, né? Cada objeto vai ter as opções diferentes. Plane aqui, ó. E aí, se você vê, toda vez eu crio, vou no Modify, né, e coloco as opções. Você está vendo que esse plane tem as subdivisões? Eu vou colocar um aqui e um aqui. Então, eu subdividi o objeto agora em 4. Aqui tem duas linhas. Okay? Se eu tirar a seleção do objeto, ele não mostra essas linhas aqui, ele só mostra quando eu seleciono ele. Para mostrar as linhas, é só apertar F4. Se eu não, mesmo sem selecionar, ele aparece, ó, F4. Chama-se de Edge Faces isso aqui. Ou posso vir aqui na opção que está escrito Realistic, seleciono a opção Edge Faces. Então, Realistic mais Edge Faces. Detalhe, aqui é a maneira com que é apresentado na tela. Você observa que no Realistic, vou tirar o Edge Faces aqui. No Realistic ele apresenta as sombras do 3D. Eu vou colocar Shaded, que ele já não apresenta com tanta marcação essas sombras, né? Aqui não mudou muita coisa, mas quando tem luz na cena e tudo mais, ele muda bastante, tá? Então, normalmente eu trabalho com Shaded. Shaded. Meu inglês é maravilhoso. Fiz na cultura inglesa as aulas. É isso, ok? Então, na aba Create, vai fazendo os testes. Cria o cone, né? Observa o que cada uma das coisas faz. Vai criando. Não tenha medo de criar, ok? Vai criando e vai mexendo nos parâmetros aqui. Mas basicamente é isso. É clicar, segurar e arrastar e mexer nos parâmetros. Tá? Não tem segredo, é isso. Os objetos para criar é isso. Você observa que eu estou conseguindo mover o objeto para o lado para o outro através dos gizmos. Isso aqui chama gizmo. Aí tem o eixo Z que vai para cima e para baixo, o Y para a esquerda e para a direita e o X para frente e para trás. Então, em todas as telas nós temos os gizmos. Quando fica amarelo é o gizmo que está selecionado. Então, quero mexer só o eixo X. Então, eu espero ficar amarelo e mexo só no eixo X, Y e Z. Eu quero mexer dois eixos, ó, eu selecionei aqui no meio, ficou amarelo os dois, então eu consigo mexer nos dois eixos. Eu estou mexendo no Y e no X ao mesmo tempo. Aqui é a opção de rotacionar. Então aqui essa opção é o Select and Rotate, né? Você rotaciona o objeto nos eixos aqui, tá? E essa opção é o Scale. Então você escalona o objeto. Então tem o Select and Move, Rotate e o escalonamento. Esses três aqui é o que nós mais mexemos para criar os nossos projetos, tá? Porque nós vamos sempre selecionar, isso é o que nós mais utilizamos, às vezes rotacionar e às vezes escalonar. Os outros é conforme o projeto for andando. Então, aqui embaixo é importante dizer, a maneira, o 3D Max ele está mostrando os parâmetros aonde o objeto está. Então, no X ele está 2 e 13 do centro. Então aqui, ó, nesse eixo aqui, ele está 2 e 13 desse centro. Se eu coloco 0 aqui, ó, ele vai para o centro, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. No Y ele está menos 29. Quando eu vou ao contrário da seta, é um número negativo aqui, ó. E quando eu vou ao favor da seta, por exemplo, no X aqui, eu vou mexer para a direita, viu que ele está um número positivo. Então você já entendeu isso aí.
Se eu quiser deixar bem no centro, eu dou 0 em tudo e ele volta o objeto no centro. Na rotação é a mesma coisa, ó, Select and Rotate, eu vou dar 0 aqui, 0 e 0. Todo objeto tem nome, então tá box 1. Eu posso colocar aqui, vamos supor que isso aqui seja uma parede, então eu vou dar o nome de parede. E todo objeto tem cor. Isso aqui é muito importante lá para frente. Se eu mudar essa cor aqui, não é material, não é ainda, não dá para texturizar através das cores aqui. Na viewport é a cor que ele vai ser representado. Isso chama-se de white color. Na hora do render também, essa opção é muito importante, ela tá ativa. Eu saber quais são as cores dos objetos que eu estou criando, por conta que na hora do render eu consigo selecionar só os objetos azuis, por exemplo. E por último, eu vou duplicar os objetos, só segurar o Shift e arrastar para o lado. Então, ó, copy, instância e referência. O copy, ele copia o objeto separado, então ele tem o próprio parâmetro. E no instance, esse objeto que foi copiado, ele vai pegar a mesma propriedade desse. Então, no copy, ó, eu vou criar, essa é o copy. Eu vou até colocar uma cor diferente para vocês entenderem. Isso aqui é instância. Ok? Esse é a instância. Vou mudar a cor aqui para um rosinha. Então, essa é uma cópia e esse é a instância. Olha o que acontece. Se eu mudar o parâmetro desse aqui, desse quadradinho aqui, você observou que a instância mudou, a cópia não. Então essa é a diferença. Se eu mudar qualquer parâmetro agora, a instância muda. Você viu que eu não estou com ela selecionada. A instância muda, a cópia não. Então, clico, seguro e arrasto com o Shift selecionado. Tem a opção de cópia ou instância aqui. Tá? Normalmente, a gente, dependendo do que nós vamos fazer, nós vamos utilizar muito isso daqui. Tá? E cada objeto, como eu falei, é bom dar uma modificada no nome, caso você queira depois facilitar e organizar o seu projeto. Então, nos próximos projetos, nós vamos aprender a organização, a trabalhar com layer e tudo mais. Peço que todo mundo compartilhe com os amigos, porque só vou conseguir fazer isso com motivação e tudo mais se eu tiver bastante inscritos, se o pessoal compartilhar, se o pessoal participar, porque eu também não vou ser trouxa de ficar gravando vídeo sozinho, né? Se você gostou da dinâmica e, enfim, tem alguém que você conhece, que você quer que aprenda o Max, manda se inscrever no canal que de vez em quando eu vou soltar uns vídeos aí